Você quer um exemplo sobre como eu aplico ideação na prática nos meus projetos de design? Então, sem enrolação, gente, vem comigo! Estou aqui novamente com aquele nosso projetinho do Amazônia Web. Vou descer lá bonitinho e aqui, ó, em tarefas e processos. Olha só tanto de coisas que eu fiz nessa parte de idealização do meu projeto. Eu criei fluxo de usuário, mapa de site, estrutura de página e menus, wireframes, esboços, mas eu não vou mostrar para vocês isso daqui, ó, aqui no Notion, porque o Notion não é uma ferramenta muito boa quando começa a entrar essa parte de wireframes, protótipos, ideias e tudo mais. Até porque, ó, boa parte dessas etapas ocorre, ó, aqui no caderninho mesmo, gente. Já tá vendo aqui, ó, boa parte dos meus rascunhos eu fiz diretamente no meu caderninho. Inclusive, ó, esses caderninhos eu utilizo para tudo. Se vocês olharem, eu vou tentar mostrar para vocês, não sei se vai funcionar muito bem, mas aqui, ó, tem um monte de rascunho de tudo quanto é tipo de coisa, tudo que eu vou fazer. Eu faço rascunho, eu faço fluxos, eu tenho uns Papai Noéis aqui, uns wireframes. Então, assim, pra mim funciona muito bem ter sempre um papelzinho e uma caneta na mão, porque na hora que eu preciso tirar uma ideia rápida, tirar uma ideia da cabeça, ou fazer muitos rascunhos para ter ideias, pra mim o que melhor funciona é papel e caneta. Nesse projeto específico da Amazônia Web, eu fiz também alguns rascunhos no iPad. Teve um dia, ó, que eu saí, que eu fui num café, enfim, daí eu fiz um monte de rascunhos, ó, anotei um monte de ideias lá no café mesmo. Eu dividi a folha em 1000 pedaços porque minha letra é minúscula, gente. Então, pra mim, qualquer papel, eu sempre divido em 1000 pedaços. Porque senão eu uso só metade dos papéis. Isso, inclusive, ó, digital. Olha o tanto que eu usei. Parece que eu usei muito, né? Tipo, todo o resto do papel lá tá tudo vazio, porque minha letra é minúscula. Além disso, eu fiz também uns outros rascunhos aqui, ó. Também são bem rascunhados, mas olha, é bem rascunho mesmo, gente. Então, assim, a partir disso, nesse projeto especificamente, eu não evoluí para wireframes com uma maior fidelidade, porque assim, como eu não tinha que apresentar para um cliente, enfim, validar de forma mais formal, já que era um projeto meu, eu acabei deixando os wireframes bem rascunhados. Se fosse um projeto real, realmente, que eu tivesse que apresentar para um cliente, eu ia pegar vários desses wireframes e dar uma rascunhada ali, deixar eles com uma fidelidade média, pelo menos. Vou mostrar alguns exemplos aí na tela para vocês, só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. E a partir disso, eu poderia também fazer outras coisas. E outra coisa que eu fiz de bacana agora aqui, ó, no computador, foram a questão do, por exemplo, o mapa do site. Eu defini mais ou menos qual que seria essa estrutura base do meu projeto. Por exemplo, a home teria o mapa, a galeria, dados de pesquisas, status, a página de erro. Algumas dessas coisas, inclusive, ficaram bem parecidas, embora eu fiz algumas alterações. Por exemplo, aquela base foi basicamente, ó, esse menu aqui, com a diferença que eu coloquei depois a parte da live. Mas a questão, ó, de explorar a galeria, status, pesquisas, tudo isso se manteve. Isso foi a base, ó, para eu criar até a parte de login aqui, que eu coloquei lá como área do usuário, ó, algo assim, ó, quer ver? Eu coloquei aqui, ó, que da home você poderia ir tanto para todas as telas aqui, quanto para a área do usuário. Então eu deixei tudo isso, ó, mapeado, e isso me ajudou, porque na hora que eu fui fazer os rascunhos, por exemplo, tá vendo aqui, ó, esse rascunho, ó, ele é bem parecido com aquilo que eu tenho no site original. Porque foi aqui que eu tive essa ideia, foi aqui que eu achei a linha que eu queria seguir. Mas antes eu já tinha feito vários daqueles rascunhos no iPad mesmo, enfim, que eu não gostei tanto. E eu continuei rascunhando até achar ideias que eu achava que funcionavam melhor. Eu cheguei também a fazer, ó, para tentar validar um pouquinho esses wireframes, para ver se funcionaria ou não, ou pelo menos para ter uma noção. Por exemplo, eu peguei aquelas minhas personas que eu tinha criado, por exemplo, a Maria Alice, que era uma bióloga, ela tinha como objetivo descobrir no site como está o desmatamento na Amazônia. E eu fiz aqui um fluxo, ó, bem simples. Por exemplo, ela teria que entrar na home, a partir da home ela iria para a página de status, e na página de status ela teria alertas e gráficos. Então aqui, ó, quando ela vem na home, por exemplo, ela vem aqui, está na home, ela acessa status, e aqui, ó, ela já tem vários dados, enfim, sobre desmatamento. Então seria essa forma dela poder explorar. Então esses fluxos de usuários, eles ajudam a determinar de que forma que o usuário vai se comportar no teu site. Eles podem servir tanto para, por exemplo, começar a validar essas ideias, será que funciona, será que não funciona, quanto para você ter uma noção de, poxa, meu usuário ele precisa conseguir fazer isso no site. De que forma ele vai conseguir fazer isso no site? Sabe, quando você traz a persona para dentro dessa parte de ideação, isso também te ajuda a criar soluções pensadas no seu público-alvo, pensadas em toda aquela pesquisa que você desenvolveu. Porque todas as soluções que você desenvolve nessa etapa de ideação, elas são todas com base em tudo aquilo que você já veio ouvindo, que você já veio estudando, que você já veio pensando. E por isso que eu acho legal, eu honestamente acho meio complicado dividir demais UI e UX. Porque assim, se só uma pessoa faz a parte de pesquisa e a outra faz só a parte da interface, parece alguém que entenda dos dois mundos. Eu acho que assim, não é obrigatório todo mundo fazer tudo, principalmente em empresas maiores, as etapas
etapas de pesquisa são muito mais extensas, e as etapas de interface também são muito mais intensas, assim, na questão de mais detalhes, mais cuidados, sistemas de design e várias outras coisas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, assim, elas precisam ser separadas, mas é importante daí ter uma boa comunicação entre os times, porque mesmo a pessoa que não está diretamente envolvida na pesquisa, ela tem que ter uma excelente noção do que está acontecendo, o que já se sabe, o que não se sabe, porque senão começa a gerar processos furados. Por isso que é bem importante você focar nas pesquisas, para quando chegar nessa etapa de ideação, as tuas ideias, você vai meter o louco, beleza? Primeiro vai bem louco, faz o que você tem que fazer, mas depois, na hora de filtrar, na hora de pensar, opa, será que faz sentido mesmo? Será que tem a ver? Aí você começa a entender se realmente se relaciona com todas aquelas pesquisas que você já fez. E claro, né, gente, você já sabe que a gente não poderia ir embora dessa aula sem o quê? Desafio do Alfred. O Alfredinho tá aqui, ó, bem bonitinho. E o teu desafio é o seguinte, você vai ter que escolher, ó, pelo menos eu sugiro até umas 3 soluções pro seu problema. Pensa assim, quando você for escolher essa solução, por exemplo, o que vai resolver aquele problema que você tinha? Na fase de definição, você encontrou um problema que precisa ser resolvido lá, lembra, com base sempre no teu objetivo, em todos aqueles materiais que você criou. E agora você tem que entender o que vai ser a solução, o que vai resolver esse problema. A partir de todos os wireframes, pesquisas e tudo mais, essas ideações que você fez, seleciona pelo menos 3, até 3 soluções para o teu problema. Minha sugestão: selecione soluções que você acha que sejam realmente, eu acredito que essa é a melhor solução. Soluções do tipo, essa solução vale a pena ser testada depois, porque isso vai servir como base para depois, nas próximas etapas, a gente desenvolver essas soluções que você escolher, elas vão ser desenvolvidas, e depois, posteriormente, a gente vai falar também um pouquinho sobre testes, beleza? Depois que você escolheu pelo menos de 1 a 3 soluções para o teu problema, você vai ter que fazer wireframe para representar cada uma dessas soluções. Quando eu falo wireframe, não é esses aqui tão rascunhados quanto eu fiz, beleza? Porque esses aqui eu fiz muito correndo no meio de muita loucura da vida. Mas dê uma pesquisada, eu já mostrei pra vocês alguns exemplos de wireframes. Pesquisa aí wireframe, joga no Google, veja o estilo que tem. A minha sugestão, o wireframe de vocês, ele tem que ter, no mínimo, o detalhe suficiente para você poder ter uma noção, por exemplo, de quantos tipos de títulos eu vou utilizar no meu projeto, quais elementos que são os mais importantes, qual que é o mais importante de cada tela. Pensando numa ação que o usuário vai fazer, o que é importante ele conseguir fazer nessa tela. Então esse elemento ele já tem que ter de alguma forma algum destaque. E o importante disso é que o teu wireframe ele vai servir como uma base, como um guia para quando você for realmente criar os protótipos do seu projeto. Então faça esse wireframe com um capricho, para você ter ele bem como base, para ele poder te ajudar realmente nas próximas etapas, quando você for realmente criar o seu projeto, beleza? E agora eu te pergunto, você está convencido de que as soluções que você selecionou aí, de todas as suas ideias, que ela é uma boa solução? Se você estiver convencido de que você selecionou boas soluções, eu te convido a clicar nesse cardzinho aí para ir para a próxima aula comigo, que é onde a gente vai começar a falar sobre protótipo, esse mundo muito louco do design de interface, que tem muita coisa pra gente ver, beleza? Se você ainda não estiver convencido, já sabe, faz mais uns rascunhos, mais umas ideias, mais wireframes, que eu tenho certeza que a solução legal ainda vai surgir, beleza? Te vejo na próxima aula, clica no card.